Olá, boa noite! Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas à nossa live de hoje. Hoje, com o nosso tema aqui específico, assim que eu acredito que pode estar acontecendo com muitas boleiras, que inicia nesse mundo aí dos bolos caseiros e depois acaba desistindo. E o tema da nossa live de hoje é: por que os seus bolos caseiros não dão dinheiro? Jana do céu, como assim? Estou fazendo bolo, mas não estou vendo dinheiro no final do mês, não está sobrando nada, o que está acontecendo? Então nós vamos conversar um pouquinho sobre isso daqui. Mas você que está entrando aí agora, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo. Me conta aqui, quero saber se você já faz bolo para vender ou não. Você só faz bolo aí para a família. Fala aqui para mim, comenta aqui. Você já faz bolo aí na sua casa? Ou você é aquela pessoa assim que já faz bolo para a família e todo mundo gosta, mas é só ali dentro de casa mesmo e não usa isso para ganhar dinheiro? Quero saber aqui, me fala. Para você que não me conhece, eu sou Janaína Azevedo, boleira já há 11 anos, vivo da renda dos bolos caseiros. E dizer para você que bolo caseiro é transformador, tá? Assim como aconteceu na minha vida e na vida de várias mulheres que usa do bolo caseiro dentro da sua casa, na sua cozinha, para o mundo e ganha dinheiro com isso, tá bom? Mas antes da gente começar, quero dar um oi aqui. Oi, Thaís, tudo bem? Boa noite, seja bem-vinda. Vitória também, seja muito bem-vinda aqui à nossa live. E hoje a gente vai falar aqui por que o seu bolo caseiro às vezes não dá o dinheiro que você gostaria que desse, tá bom? Mas também eu trouxe aqui, claro que a gente não pode perder a oportunidade da gente entregar mais aqui um conteúdo de relevância, né? Dia das Mães está chegando. E se você perder essa oportunidade, olha, passou, piscou, Páscoa passou. Agora é Dia das Mães. Não perca a oportunidade de ganhar dinheiro aí com os bolos caseiros nessa época do Dia das Mães. Que é a época que a gente mais vende bolo, gente. Por que bolo caseiro para o Dia das Mães? Porque, assim, a família se reúne, quer fazer um café especial para as mães, então não perca essa chance também de começar a vender bolos ainda este mês, porque o Dia das Mães está ali. E aí a gente vai fazer aqui uma embalagem afetiva e eu vou mostrar para você como que você faz para valorizar o seu bolo, tá? Vamos conversar também sobre isso aqui, tá bom? E aí, eu vou colocar aqui agora algumas questões que, de repente, né, passa aí para sua cabeça. Olha só, Jana, eu faço meu bolo. Todo dia eu faço meu bolo. Uso os meus ingredientes aqui, tudo de qualidade. Meu bolo é muito melhor do que da concorrência. Mas mesmo assim, chega no final do mês, eu não estou conseguindo pagar minhas contas, eu não estou conseguindo ver lucro em nada. O que está acontecendo? Então vamos lá. Existem alguns erros ocultos aí dentro da produção e venda de bolos caseiros que é preciso a gente se atentar, tá certo? Por exemplo, olha só, você faz o seu bolo e o preço que você está cobrando, como é que você calcula isso? Oi, Isa, boa noite, seja bem-vinda. Não, acabou de chegar, a gente está começando aqui agora. E aí, você calcula o seu bolo como? Como é que você coloca o preço do seu bolo? Primeiro, um dos erros gravíssimos de quem começa a fazer bolo e não ganha dinheiro com isso é porque não sabe colocar o valor dentro do seu produto. Mas como é que eu vou fazer isso? Espera aí que eu vou chegar lá, tá? Outra coisa, você baseia o seu preço, o preço que você faz aí do seu bolo. Você avalia pela concorrência ou você consegue fazer o preço do seu bolo de forma certa, justa, que você vai se pagar também no final do mês? Você já parou para pensar que você é a melhor funcionária aí do seu negócio? E que você também precisa do seu salário? Então, bolo, gente, não é só ingrediente. Um bolo não é só farinha, não é só ovo, açúcar, óleo, não é mesmo? Concorda comigo? Que bolo é muito mais do que isso que a gente está falando aqui, né? Você está investindo além dos ingredientes que você
vai colocar aqui na hora de colocar o seu preço, existem outras coisas aí que a gente também precisa colocar aqui na hora de cobrar, tá bom? Outro erro, você não se posicionar. O que é isso, Jana? Peraí, se você quer vender para Deus e o mundo, e você não conhece o público que você quer vender, e você não define as pessoas para quem você quer vender, acaba você vendendo de qualquer jeito. E aí acaba você atraindo só aquelas pessoas que querem preço. Não tem aquele cliente que só quer preço? Vocês já tiveram essa experiência? Daquela pessoa de falar assim, ó, seu bolo é muito gostoso, mas a fulana de tal faz um bolo mais barato. Eu vou comprar dela. O bolo dela é maior, o bolo dela é mais barato. Então, quando a gente se posiciona para quem a gente quer vender e o que a gente quer vender e coloca valor no nosso produto, a gente define também essa linha de vendas, né? E esse posicionamento vai te gerar um posicionamento diferenciado no mercado. É você mostrar o seguinte, olha aqui, peraí, a fulana de tal pode até vender mais barato, mas eu não estou vendendo só ingrediente, não é mesmo? A gente não está só vendendo aqui ingrediente, a gente está vendendo tempo, a gente está vendendo experiência, a gente está vendendo praticidade. Você já parou para pensar que quando a gente vende um bolo caseiro para uma pessoa, a gente está resolvendo o problema daquela pessoa? E o que é isso? Ó, eu estou resolvendo um problema, estou fazendo só quero vender meu bolinho, só quero fazer meu bolo aqui de cenoura e pronto. Não quero resolver problema de ninguém, não. Mas a verdade é essa. Todo mundo que vende um produto resolve o problema de alguém. Aí você vai pensar assim, mas eu estou resolvendo que problema? Você já parou para pensar que aquela mãe que não tem tempo para fazer bolo, para levar para o lanche do filho, você está resolvendo o problema dela? Aquela pessoa que vai receber uma visita em casa e precisa de uma comida gostosa, porque ela quer fazer uma mesa de café, você também está resolvendo o problema dela? Você já parou para pensar que você pode resolver o problema de uma empresa, que ela vai fazer um coffee break, colocar lá os funcionários para dar alguma premiação, ou alguma reunião, algum treinamento? Você está resolvendo essa parte da empresa também? Esse problema que a empresa tem, que é o quê? Na hora do lanche. Então, todo mundo que vende alguma coisa resolve o problema de alguém. E bolo caseiro também não é diferente, tá? Mas não é tão complicado assim, né? Essa palavra problema nos assusta. Mas aonde que eu tô querendo chegar? Que quando a gente tem essa consciência de que o nosso bolo tem um valor, e não só preço, não só dinheiro, né? Ele tem um valor, e esse valor quem tem que mostrar é você, entendeu? Porque o seu cliente ele só está enxergando o quê? Uma comida, um alimento, não é mesmo? E aí, outro problema que fica oculto, que muitas vezes a gente não enxerga, é o quê? Quando você começa a ter uma produção desorganizada, você começa a produzir, vou começar a tentar, vou vender meus bolos, vou tentar aqui fazer uma receita, e vou tentar aqui oferecer para os vizinhos, oferecer aí para a família, você até consegue fazer algumas vendas, você vai ficar feliz, é ótimo, vamos comemorar, né? A gente fica feliz, nós fizemos as nossas vendas ali da semana, só que se você não tem uma produção organizada, se você não sabe o que você vai fazer durante a semana e coloca isso daí na sua linha de produção para você ver os ingredientes que você vai precisar, o tempo que você vai gastar, tudo isso tem que estar lá no seu plano de ação da semana. Então, se a sua produção é desorganizada, o que vai acontecer no final? Você vai comprar ingrediente de última hora, vai comprar ingrediente caro, às vezes você vai comprar até mais do que você precisa, entendeu? E aí, o que vai acontecer no final das contas? Você sabe aonde que vai parar o seu lucro? Aquele dinheiro que você não vê no final do mês, você fala assim, gente, mas eu vendi. E cadê o dinheiro? Não tá sobrando para pagar as contas do mesmo jeito, tem alguma coisa errada nisso aí. Você sabe aonde que tá esse dinheiro? Às vezes está no seu estoque parado. Você comprou mais material do que necessário, e aí esse estoque ficou parado, e no final das contas, o seu lucro está lá, ó. Entendeu? Porque você não organizou sua produção. Porque você não parou para fazer o quê? Peraí,
Qual é o bolo que eu vou vender essa semana? Qual o cardápio que eu vou divulgar? Né? Quais os materiais que eu preciso ter? Eu preciso ir lá aproveitar a promoção da semana e comprar exageradamente? Um ingrediente que talvez eu nem vou usar tanto assim essa semana? Aí o dinheiro fica parado. Estoque parado é dinheiro parado. Tá? E existe um caminho aí que é o seguinte. Falta de divulgação estratégica acaba tirando o seu lucro do final do mês. Entendeu? Mas como que é isso, Jane? Ó, presta atenção. Se você faz um bolo lá, eu fiz meu bolinho de laranja, posta foto e coloca lá, disponível, bolo de laranja somente, você não vai vender. Ou vai vender pouco. Entendeu? Por quê? Porque você não está tendo a estratégia certa para ativar o gatilho do desejo no seu cliente. Se você só coloca a foto do seu bolo lá, pronto. Acha que o cliente vai querer comprar de você só pela foto? Não. A foto, o vídeo, tudo isso é algo que chama atenção, dá vontade e tem que ser bem feita, mas existe uma mensagem certa que você envia, uma mensagem estratégica. E dependendo da mensagem que você envia, em vez de você atrair o seu cliente, você vai o quê? Afastar. Entende? Então, hoje, para você... o mercado está muito cheio, tem muita gente vendendo bolo, está muito saturado. Mas você já parou para pensar que na padaria aí perto da sua casa, quantos bolos tem aí no balcão? E o pior, não vou falar assim, pior não, né? Nem sempre esses bolos são tão bons. E você imagina, se aqueles bolos que estão ali na padaria não estão sendo vendidos, ou estão lá só de enfeite? É porque tem gente comprando. E se tem gente comprando, tem demanda. Agora imagina se aqueles bolos lá que fica lá, um conservante, lá 10 dias, sei lá quantos dias, se fossem bons, né? Então, demanda existe. Se existe gente perto de você, existe demanda, tá? E não existe essa história assim, nossa, o bolo da fulana é mais barato, o bolo da fulana é mais caro. Existe a entrega do valor e a forma com que você vai divulgar isso. A estratégia certa que vai fazer o seu bolo, as pessoas pararem de olhar só o preço que você está cobrando e entender o valor, tá certo? Vamos ver aqui, a Isa está perguntando, quando você sabe que tem bastante confeiteira na cidade e tem medo de começar e não dar certo. Pode falar sobre isso? Falo! Olha só, é o que eu estou acabando de dizer. Tem muita confeiteira fazendo bolo, tem muita gente fazendo bolo. Aí, vou te mostrar aqui um estudo que eu até fiz recentemente. Olha, pelo IBGE, tá? Eu não tenho como colocar ele aqui na tela, mas um estudo que eu fiz pelo IBGE, na cidade de São Paulo, só na cidade de São Paulo, tá? Nasce a cada minuto uma criança. Aí você pensa, eu vou colocar esse exemplo aqui. A mãe começa a comprar esse bolo antes mesmo desse menino nascer. Ou seja, a mãe, ela faz mêsversário, ela faz chá revelação, ela faz a reunião lá da família, ela já precisa de quê? De um bolo. Nossa, mas é só bolo confeitado. Não, aí é bolo de aniversário, é bolo já... Gente, bolo caseiro, o simples, ele vende todo dia, toda hora. E você pode transformar um bolo simples caseirinho, aquele lá, o de laranja, o de chocolate, em um bolo que eu falo que um bolo vestido para festa. Você transforma um bolo simples com cara de festa. E aí, você precisa colocar o que nesse bolo? Estou dando o exemplo da mãe. Coloca lá o topo de bolo, coloca lá, incrementa esse bolo com uma cobertura, com brigadeiro ou com a apresentação do bolo que a gente modifica. E esse bolo passa a ser um bolo que é simplesmente um bolo caseirinho do café para um bolo de festa. Eu estou te falando daqui do mercado, como ele é amplo. Depois que essa criança nasce, olha o que acontece. Aí vem, né? Mêsversário, todo mês, são 9 meses. Tem 9 meses para você vender para essa mãe. Depois que esse menino cresce, vai para onde? Ele vai para a escola. Lembra que eu comecei falando aqui que todo mundo que vende alguma coisa resolve o problema de alguém? Você imagina que essa mãe
que tem que levar o lanche para a criança todos os dias da escola, ela precisa de alguma coisa para botar no lanche. O que ela faz? Ela sabendo de onde que vem esse bolo, a procedência, o sabor, a qualidade. O que acontece com essa mãe? Ela vai comprar esse bolinho caseiro para colocar na lancheira do filho. Então, o mercado ele é amplo. Mesmo que você diga assim, já tem muita gente fazendo. Tem muita gente fazendo, mas olha, existe muita gente tentando. E eu vou te dar aqui um dado que às vezes, talvez você nem esteja preparado para ouvir. Muitas pessoas tentam e desistem no meio do caminho porque não vê o retorno, não vê o lucro no final do mês. E sabe por que elas não veem isso? Porque, na verdade, a culpa também nem é delas. Não é porque o bolo é ruim, não é porque, de repente, ela não tem uma receita boa. É porque falta processo, falta direcionamento, falta técnica. Entende? Fazer bolo caseiro e vender, minha gente, não é dom, tá? De jeito nenhum é dom. Aqui na família todo mundo fala que meu bolo é gostoso, é por isso que eu vou começar a fazer bolo, eu vou fazer uns bolinhos aqui para vender aqui na rua. Fazer bolo é técnica, vender bolo é técnica. E isso é muito simples de fazer, mas na prática, na hora de você começar a vender e ter lucro, precisa de um direcionamento certo. Precisa de técnicas de venda, precisa de estratégia de comunicação. A gente tem que saber comunicar. E quando eu digo tem que saber comunicar, não é você lá colocar a sua cara lá, não. Às vezes você é tímida. Você tem vergonha de falar com as pessoas, tem vergonha de aparecer nas redes sociais. Não precisa. Quem precisa aparecer é o seu produto. Mas você precisa usar uma mensagem certa. Você precisa despertar esse gatilho do desejo. Você precisa despertar o gatilho da escassez, que o seu cliente tem que pensar assim, tem que avisar para ele que ele precisa do seu bolo. As pessoas estão correndo o tempo todo. As pessoas estão muito ocupadas. Então, se você consegue entregar um produto bom, se você consegue entregar um produto com segurança, que ela sabe da procedência, né? Todo o cuidado que você faz e tem uma apresentação legal, porque não adianta você simplesmente entregar um bolinho assim, sem nada, ele vai ter um valor, você vai cobrar um preço. Mas se você faz isso daqui, que eu vou fazer agora, peraí, fica aqui comigo. Lembra que eu disse que o Dia das Mães tá chegando? Dia das Mães se aproximando. E a oportunidade de vender é gigante. Sabe por quê, gente? Todo mundo quer dar um carinho pra mãe, pra avó, pra sogra, né? Mesmo que aquela mulher que tá ali, o marido, quer fazer um cafezinho especial. Então, a oportunidade... Eu falo que Dia das Mães é o nosso segundo Natal. Vende tanto quanto. Mas para isso, para você começar a ganhar dinheiro com a venda, você vai vender só na véspera do Dia das Mães? Não, você começa hoje. Você começa usando as estratégias hoje, os argumentos hoje, mostrando. E olha, não precisa começar a fazer uma grande produção e aí tentando vender, não. É necessário primeiro você vender para depois produzir. Nossa, Jana, mas aí é difícil. Como é que eu vou começar a vender sem ter o bolo pronto? Exatamente. Lembra que eu estou dizendo desde lá do início da live? A gente precisa de um processo, de um caminho seguro que nos leva a ter essas técnicas certas para poder gastar menos, investir pouco e ter um retorno grande no final do mês. Que muitas das boleiras desistem e acham que o mercado está saturado, acham que o bolo não está dando dinheiro. É exatamente por isso. Porque começou só tentando. Só tentando. E não fez do bolo, na verdade, um produto. E a cozinha da sua casa, a cozinha da minha casa, é um lugar que pode transformar em uma fonte de renda. A gente não precisa de muita coisa. O que você precisa para começar a fazer um bolo? Além dos ingredientes, de um forno, os utensílios básicos que você tem aí, uma bacia, né? O que você vai precisar investir? Uma forma, 2 formas pelo menos, um liquidificador, um forno. Com isso você já começa a produzir bolo. Só que é só receita, gente? É só receita? Não. Não é somente a receita. Precisa da técnica e estratégia de comunicar, de saber vender. E aí, pro Dia das Mães, eu trouxe aqui, ó, só para
Pra vocês terem uma ideia, assim, do que é possível você fazer logo já pro Dia das Mães. Aqui eu tenho um bolinho de laranja, um bolo pequeno, uma embalagem simples, tá? Simples. Que eu vou colocar esse bolo aqui, eu vou agregar valor nesse bolo. Eu vou virar aqui a câmera, vou botar aquela mais pra baixo, só pra ter como vocês assistirem aí, tá? Ó, olha aqui. Você vai pegar. Tá vendo esse pano? É uma chita. Chita. Aí na sua cidade tem chita? Quanto que deve ser a chita aí? Alguém sabe? A chita aqui, na minha cidade, aqui no Rio, eu consigo achar de R$6 até 10, 12. Fala aqui pra mim, quanto que tá a chita aí? Fala a chita, mais ou menos, você sabe quanto que tá um valor da chita? 1 metro aqui é esse valor. De 5, 6 reais até 10, 12 reais. Esse bolo aqui, ele é um bolo de 12 centímetros, não, de 13 centímetros. Ele é um bolinho um pouquinho menor, tá? Essa embalagem tá até grande pra ele, tá? Mas eu quero mostrar aqui, na verdade, é a decoração que você pode fazer já pro Dia das Mães e que vai entregar um valor diferenciado aí no seu bolo. Ó, peguei a chita, cortei uma tira, tá? Tira da chita. E vou fazer uma amarração, gente, muito simples. Ah, e cortei assim, ó, de forma bem rústica mesmo. Não precisa passar na máquina, nada disso, ó. Bem rústica. O que eu vou fazer? Vou dar aqui um nó. E eu gosto da chita porque ela é bem estruturada, tá vendo? Ó. E ela já dá esse arzinho aqui de laço, porque ela já tem uma goma, né? Ela já é um pano mais estruturado. Vê se isso daqui já muda toda a história do bolo. Então eu vim aqui, peguei a chita e amarrei. Olha só, você tá vendo a simplicidade que é pegar um pano, amarrar. Já mudei a cara do meu bolo, tá? Mudei a cara do bolo. Beleza. Agora, o que eu vou fazer? Uma tag. Uma tag. Vendo? Uma tag. Coloquei aqui flor seca. Que você compra, né, o raminho de flor seca. Tá vendo? E aí, colei. Olha, aqui atrás tá até bem. Tá vendo? Ó, com durex, com fita dupla face. Colei aqui para dar um charme. E vai colocar o quê? Né? Vou estar passando uma mensagem de carinho. Então, vamos ver aqui se dá para ver direitinho, ó. Vou pegar aqui, se você quiser colocar a fita dupla face aqui e pregar, ok. Senão, ela fica aqui também direitinho. Tá? Lacinho. Tagzinha. Pronto. Agora, me conta aqui. Ó. Tá vendo? Deu para enxergar? Beleza? Me fala. Um bolo desse. Vamos colocar aí, né? Que ele simplesmente seria, vamos supor, R$15. Se eu agrego isso daqui, se eu coloco a tag, se eu coloco o tecido, se eu coloco, muda a apresentação da entrega, só tô falando aqui de embalagem, eu não fiz mais nada no bolo. Isso daqui já aumenta o valor percebido do meu cliente. Ou seja, o cliente vai pagar sem discutir preço. Porque ele tá vendo que isso aqui passou de ser um simples bolo, tá? Simples bolinho caseiro de tomar café, passou a ser um presente, né? Então, aquilo que eu poderia cobrar uns R$15, vou chutar aqui, né? Que ainda, isso aqui eu não fiz a precificação dele com essa apresentação. Já valoriza o meu produto e eu posso vender a 20, a 25. Só que primeiro eu preciso fazer o quê? Além de precificar corretamente, além de saber quanto que eu vou cobrar disso aqui, porque eu vou ter que cobrar o tecido, eu vou ter que cobrar o palito, a florzinha, o papel, o meu tempo, né? E tudo isso aqui que a gente fez aqui agora, você vai colocar isso aqui, vai agregar esse valor e vai cobrar. E tem um outro detalhe, quando você conhece o seu cliente, você sabe também qual a capacidade dele de te pagar. Ou seja, esse público aqui, eu vou fazer minha precificação, eu vou colocar aqui meus gastos, eu vou ter lucro com isso aqui.
Mas se meu cliente é um cliente que ele tem esse olhar que valoriza isso daqui, eu posso até aumentar o valor desse produto. Entendeu? Quando eu conheço, quando eu sei para quem que eu quero vender, quando eu conheço esse público, eu sei da capacidade dele, o valor desse bolo modifica. Eu não sei se aí acontece aí na sua região. Me conta aqui, sim ou não, bota um joinha aí para mim. Em determinado lugar que você vende um produto, que você vai lá comprar um produto, lá ele é X mais barato do que em outra região. Acontece isso daí? Essa região aqui, ó, é uma região que o pessoal não tem uma condição financeira tão boa. Então, ele paga, nesse mesmo produto aqui, nesse mesmo produto, ele é vendido lá, vamos supor, por R$20. Aí lá na região da Zona Sul, que é o povo que tem mais dinheiro, o povo paga R$50 no mesmo produto. Entendeu? Mas por que isso acontece? São questões que tem que levar em conta os custos e também a capacidade desse público estar pagando. Ou seja, a gente nunca faz o nosso preço baseado em concorrência. A gente nunca faz o nosso preço pegando só o que a gente gastou, multiplicando por 3, multiplicando por 4, sei lá o quê. Porque se você está fazendo isso daí, você está correndo um grande risco de no final do mês não tá tendo lucro. Exatamente, porque realmente você não sabe o que você está gastando. Você não sabe nem se você está se pagando. Não é mesmo? Ou seja, não é só embalagem. É sabor, é qualidade, é entrega e apresentação. Tá? E aí, Jana, mas olha só, qual que é o jeito certo? Primeiro, que eu já falei, a gente tem que saber calcular aqui o que eu estou gastando. Eu vou calcular como? Eu vou calcular só com os ingredientes, o valor da embalagem, o papel? Não. Você gastou água da sua casa, luz da sua casa, você gastou internet, você gastou seu tempo, você gastou várias outras coisas, não é verdade? E a gente esquece disso, né? Você já parou para pensar que a internet da sua casa que você usa para divulgar o seu bolo também tá aí? Se você não tem internet na sua casa, como é que vai ser? Não é mesmo? Sim ou não? Tô falando verdade? Bota aí um joinha pra mim aí. E aí, o seu tempo, você tá se pagando? Ou você só tá cobrando ingrediente? Você tá pagando seu salário no final do mês? Se você tivesse uma pessoa para te ajudar, o que você ia fazer? Você ia ter que ter também, né? Você ia ter que ter pagar essa pessoa, não ia? Então por que você não tá se pagando? Por que você não tá colocando isso daí dentro do bolo? Então essa conta tá errada. Tá certo? Outra coisa, você tem que criar um produto que seja simples e vendável. Gente, pra que ficar criando uma tabela de 20, 30 tipos de bolos? Começa com simples, começa com básico, que todo mundo já come, todo mundo já gosta. Você pega um bolo de cenoura, você vende ele o ano inteiro de várias formas, com vários modelos, com formas diferentes, compra forma diferente. Se você quiser colocar esse bolo com cara de festa, como eu disse, se você quiser colocar esse bolo só para cafezinho também, você faz. E tem gente, ganhando dinheiro só com 2 sabores de bolo. E essas pessoas viraram referência. A fulana de tal tem o melhor bolo de cenoura. É bolo de cenoura dela. E ali ela vai mudando esse bolo de cenoura no decorrer do ano, aproveitando as épocas do ano e mudando a apresentação desse bolo. Entendeu? Então tem assim uma receita simples, um cardápio simples, mas que seja, né, da maioria das pessoas, o que as pessoas gostam? Bolo de fubá, bolo de cenoura, bolo de chocolate, o básico, isso já vende, tá? Outra coisa, receita padronizada. A gente tem que ter uma receita inteligente. O que é receita inteligente, Jana? Olha, receita com poucos processos. O que é isso? Sabe aquelas receitas da internet que a gente vê lá e fala, nossa, vou fazer esse bolo. Nossa, esse bolo é bom. Esse bolo aqui, ó, delícia, o pessoal vai gostar. Quando você vai pegar a receita para fazer, não dá certo de jeito nenhum. São muitas etapas, é muita técnica que tem que ter. E o bolo demora, às vezes é um ingrediente caro, difícil. Ter receitas inteligentes são receitas baratas, com poucas etapas na sua produção, que seja fácil de execução, rápida para fazer
e ingredientes baratos, porque senão no final do mês você não vai ter lucro. Por quê? Você vai ter que comprar muito caro. Não quer dizer que não tenha público para esse tipo de bolo, mas é um bolo que vai exigir mais de você, tá certo? Outra coisa, vender o valor, não só preço. Cliente que só quer preço, de repente você tem que avaliar se ele realmente merece ser seu cliente, tá? Por mais que a gente queira vender para Deus e o mundo, que a gente quer vender, é ganhar dinheiro com bolo, mas a gente tem que pensar se realmente esse cliente que só quer preço, vale a pena mantê-lo como nosso cliente, né? Ele não enxerga o valor, mas quem tem que mostrar isso é você, tá certo? Outra coisa, uma divulgação que funciona, gente. A gente tem que saber divulgar o nosso bolo. Tem muita gente que faz bolo delicioso, mas está escondido. E tem muita gente que faz bolo ruim e vende demais a conta. Mas sabe por quê? Porque sabe comunicar. Sabe fazer os vídeos, as fotos, né? Você tem que pegar o cliente que elogia o seu produto, colocar esse produto aí à mostra, mostrar o que o seu cliente está falando. A melhor propaganda nossa é o nosso cliente. Entende? Então, se você vendeu aí um bolinho para a vizinha e ela, nossa, mandou mensagem para você, nossa, que bolo gostoso, nossa, acabou rapidinho, adorou aqui, o pessoal aqui de casa, todo mundo comeu. O que você vai fazer? Pega essa mensagem, printa essa mensagem, posta lá nos seus stories, pede autorização dela. A melhor propaganda é o outro cliente, tá? Então, existem essas estratégias que a gente tem que fazer na hora de estar confeccionando o nosso produto e na hora de estar oferecendo, que vai fazer diferença no final do mês, tá certo? Fez sentido isso pra você, gente? Fala pra mim, sim ou não? Fez sentido? Tudo isso que eu tô dizendo aqui? Isso aqui que a gente acabou de conversar, né, sobre o que a gente deve fazer para no final do mês a gente sentir assim que valeu a pena vender bolo. Exatamente, né, Isa? Exatamente. A gente tem que ter essa consciência que o nosso produto existe um valor, que quem tem que dar esse valor é a gente. E a gente mostrar para o nosso cliente o que? Olha, você precisa do meu bolo. Você tá aí correndo? Vou te avisar aqui, ó. Olha aqui, ó, meu bolo já tá pronto, tá saindo agora, tá quentinho. A gente passa a vender experiência, entende? As pessoas estão querendo experiências. Então, se você comunica isso dessa forma de experiência e não só de produto, tipo, faça sua encomenda, bolo de laranja, já tá pronto, faça sua encomenda. Disponível cardápio, estou à disposição. Essas mensagens secas, curtas, isso não conecta. E aí acaba, simplesmente, as pessoas passando só por passar ali e não convertendo em vendas. Tá bom? Então, tudo isso aqui que eu mostrei para você é só uma pontinha daquilo que você é capaz de fazer, tá? Se você já vende bolo, não tem o resultado que você quer no final do mês, saiba disso, que o problema não é você, é a técnica e o direcionamento certo, tá? É isso que é preciso. E para isso, olha, aqui nessa live a gente não vai, né, hoje é sexta, sextou aí para todo mundo, né? A gente não vai ficar aqui muito tempo, é limitado. O máximo que eu consigo dar aqui para vocês é isso. Mas eu tenho aqui uma oportunidade para te mostrar, caso você queira. Eu acredito que eu tenho muito a contribuir para você, tá? Eu tenho um método chamado Império dos Bolos do 0 ao 5K+. O que é isso, Jana? É um método que eu ensino um passo a passo e guio você para começar a produzir os seus bolos, a vender e realmente a lucrar no final do mês. Pelo menos R$5.000. É exatamente isso que é a capacidade que você tem de estar no final do mês adquirindo. Jana, mas espera aí, eu já faço o bolo aqui e não ganho esse valor? Tudo bem. Às vezes o que falta é exatamente o que eu disse no início. É o direcionamento, é a técnica certa, é a estratégia de venda certa, é as ações que precisam ser feitas na sazonalidade do ano, tá? E aí, com o meu método completo, ele vai transformar aí da cozinha da sua casa, que você não precisa de grandes investimentos, gente, porque o maior erro de quem começa a fazer bolo é exatamente isso, é achar que tem que gastar muito. Bolo caseiro é o seguinte, primeiro você vende, para depois você ter dinheiro, entende? Ou seja, você tem que gastar pouco, você tem que gastar
pouco com ingrediente, você tem que gastar pouco com utensílio e só vai fazendo esses investimentos depois que o dinheiro entrar. Essa é a verdade, tá? Então, dentro do Império dos Bolos, eu tenho, 12 módulos estratégicos, ou seja, os módulos são divididos em aulas, são mais de 30 receitas. E lembre de uma coisa, não é só receita que você precisa saber. Receita por receita, a gente consegue aí, tem muita gente aí conseguindo receita até de graça. Mas se fosse só receita que te desse o resultado no final do mês, né? Tava todo mundo aí, mesmo com o mercado, como você diz aí, né, Isa? Ah, esse mercado tá saturado, não. Tava todo mundo aí rico, não é mesmo? Então não é só receita que vende, tá? Então, eu entrego mais de 30 receitas, e essas receitas são receitas testadas já há 11 anos que eu trabalho com essas receitas, são receitas validadas, que todo mundo já aprovou aqui. Então, eu tenho certeza que são receitas, como eu disse lá atrás, receita inteligente, receita de fácil execução. Tem suporte direto com você, Jana? Tem, e peraí que eu vou te falar, calma aí que eu vou te contar de um bônus. Isso daí que você está perguntando, tem um bônus incrível. E eu já vou avisar, gente, não sei se vai ter na próxima turma, porque até mesmo por capacidade de entrega, né, para dar assistência para todo mundo, tá? Eu vou chegar lá, Isa, peraí. Olha só, e aí, esses bônus, eu já vou falar aqui, coloca aí para mim, por favor, que eu vou falar aqui para vocês dos bônus, gente. Bônus, número 1. Esse daqui eu tô dando assim, gente, com o coração já, sabe, explodindo. Que é receita que eu achei que eu não ia dar pra ninguém. Minhas receitas de bolo diet. Tem gente aí que pede bolo diet aí na sua região? Fala aqui pra mim. Tem gente que pede bolo diet? Gente, esse público, pessoas que não podem açúcar, pessoas que não podem farinha, é um público fiel. Nossa, mãe, aqui todos os meus clientes que não podem consumir esse tipo de produto, né? De farinha, de açúcar. Eles compram comigo toda semana. Por quê? Sabe por que é difícil essas pessoas acharem comida boa, gostosa? Porque tudo quando fala assim, é diet. O que as pessoas já pensam? Ah, é ruim, é amargo, é sem graça. E o mais interessante, as minhas receitas de bolo diet, eu vendo para pessoas que não tem só diabetes, que não tem só algum problema de saúde, não. Eu vendo para quem realmente quer comer, ter uma dieta saudável. Eu vendo para as crianças de até 3 anos de idade, que às vezes a mãe quer colocar ali uma alimentação saudável, sem açúcar, né? Eu mesmo fiz isso com meu filho. Até 2 anos e meio eu não dei açúcar para ele. Só dava o meu bolo diet. Sabe por quê? Porque eu tenho receita aqui com bolo natural, sem açúcar e sem adoçante. Bolo 100% caseirinho natural. Então, é o bolo que eu mandava na lancheira dele quando ele estava no berçário, tá? Então, o primeiro bônus aqui já é um e-book com essas receitas desses bolos diets, tá? Bolo de banana, de maçã, de milho, de chocolate, com laranja, tudo bolo assim que aqui eu já tenho aprovação de todos os meus clientes e são bolo gostoso e que vende, tá certo? Outra coisa, vamos lá, outro bônus aqui, bota aqui pra mim, por favor. Bônus número 2, aí eu vou te responder, Isa. Uma mentoria exclusiva comigo, uma vez por semana. Sim, por 1 hora a gente se encontra durante pelo menos 8 semanas para fazer essa mentoria, esse bate-papo, esse direcionamento direto comigo. Porque não é só um curso, gente. O Império dos Bolos ele foi feito não somente para você comprar mais um curso e guardar aí e não assistir. E eu tenho uma aluna aqui que ela fala comigo, e se ela estiver me ouvindo aqui, pode me dar um oi e comprovar. Se não fosse a mentoria, talvez ela não estaria onde que ela está. Tendo os resultados que ela tem, talvez ela já teria desistido. Sabe por quê? Porque é muito corrida a vida da gente. E quando você tem alguém que está ali do seu lado, pegando a sua mão, né, te cobrando metas, você acelera o resultado. É diferente quando você vai fazer sozinha. É aquela história da professora particular, né? Quando o aluno está lá na escola, está lá estudando e está desenvolvendo. Aí, quando a mãe contrata uma professora particular para ensinar ele a matemática, ele aprende mais rápido, ele consegue ter um resultado mais rápido.
Já aconteceu isso aí com vocês na infância ou com o filho de vocês? Foi necessário? Exatamente isso. Então, a mentoria é um dos bônus exclusivo aqui para essa turma, tá? Um encontro semanal comigo de pelo menos 1 hora, onde eu vou dar o direcionamento, trocar ideias, tirar dúvidas, né? A gente traz questões aqui relevantes, que às vezes é difícil a gente estar falando somente no curso. Então, todas as dificuldades também, eu estou aqui apta para poder auxiliar e conseguir acelerar esse resultado. Tá certo? Te respondi, Isa. Era isso que você queria? Fala aqui para mim, dá um joinha aqui. Então, um desses bônus é a mentoria exclusiva comigo, pelo menos 1 vez por semana, tá? Isso daqui, gente, só essa mentoria, vou falar para vocês, já valeria, assim, quase R$3.000. Porque você ter uma pessoa ali para estar do seu lado, né? Isso tem custo. É tempo, é dedicação, é conhecimento. E eu estou dando para quem entrar nessa turma, tá bom? Bônus número 3. Calma lá que não acabou não. Você tem uma aula de MEI. Meu Deus do céu, o que é isso, Naine? Eu só quero fazer meu bolo, só quero vender meu bolo. O que você está falando de MEI? Gente, é como ser um microempreendedor sem complicação, tá? Agora me fala. Quando o assunto é abrir um negócio, o que passa na sua cabeça? Meu Deus do céu, MEI é imposto, é complicação, é burocracia. Não. Dentro do curso, a gente tem uma aula muito simplificada, onde que a nossa especialista, ela informa os benefícios de você se tornar MEI. Por exemplo, você vai começar a atender aí algum cliente que ele quer uma nota. Como é que você vai tirar essa nota para esse cliente? Tem cliente que ele quer comprar em grande quantidade, tem cliente que ele precisa justificar lá na empresa porque ele quer comprar toda semana. Então, tudo isso é necessário, tá? Uma aula só mesmo para a gente entender, abrir a mente e você conseguir ampliar o seu negócio, até para você mesmo que já vende bolo, conseguir ampliar o seu negócio, sua visão, tá bom? E o mercado é gigante, tá? Bônus número 4, organizar seus ganhos, ou seja, o que é isso, gente? Porque não adianta vender e o dinheiro sumir, né? Você vai ter uma aula que te mostra como organizar o seu dinheiro, como saber quanto realmente você está ganhando, como você conseguir separar, porque o maior erro de dona de casa e boleira é juntar as contas de casa com as contas da produção dos seus bolos. Conta pra mim aqui, se algum dia você for no supermercado, foi comprar alguma coisa lá para fazer um bolo, e de repente você viu a promoção lá na pasta de dente, a promoção lá no sabão em pó, você já aproveitou, já fez a compra, juntou essas notinhas, foi numa só e pronto. Isso daí, no final do mês, gera o maior problema, tá certo? Então, tem uma aula aí exclusiva para te auxiliar, te orientar como é que você vai fazer isso, tá? Outro bônus, como cobrar certo. É daquilo que a gente começou a conversar no início da aula. A aula, como você vai fazer para ter dinheiro no final do mês. Para você entender que muita gente perde dinheiro fazendo bolo. Deixa de ganhar dinheiro e perde dinheiro. Então, uma aula exclusiva para você aprender a ganhar dinheiro com bolo, não somente fazer do bolo tentar vender e no final do mês você não vê resultado, tá? Parar de cobrar barato e começar a vender de verdade e ter lucro, tá bom? Outro bônus, esse daqui é um bônus que eu digo assim, que é fantástico. Hoje a nossa vida está nas redes sociais. E você tem um Instagram que vende, isso faz toda a diferença. Então, dentro dessa turma, tem uma aula exclusiva de como você ter um Instagram que vende. Ou seja, ensina você a montar o seu Instagram, colocar ele de forma que o cliente vai bater o olho, vai identificar você, vai querer comprar de você. Entende? Porque não adianta você só botar lá uma fotinha do dia a dia, lá do seu bolo, e pronto, e achar que o cliente vai comprar, tá? Então, você tem uma aula sobre, exatamente, Isa, é a nossa vitrine. Hoje o Instagram é a nossa vitrine, né? Instagram é a nossa vitrine. Eu falo assim, que a maioria das vendas a gente faz pelo WhatsApp, mas a vitrine principal é o Instagram. Então, você tem na estratégia certa, como você vai colocar suas fotos, lá na bio, o que você tem que descrever, isso faz toda a diferença, tá? Então, esse bônus também é um bônus que veio assim, nessa turma sensacional, que vale muito a pena, tá bom? Bônus número 7, não acabou não, hein? Tem mais um aqui.
Esse bônus aqui, eu até assim, no início, né, quando a gente começou a divulgar aqui, a gente já tinha dado para os 10 primeiros alunos. Eu conversei aqui com o pessoal do sistema. Eu falei, poxa, queria muito, assim, que todas as minhas alunas que entrassem, né, adquirisse esse bônus, porque vai valer muito a pena, vai ajudar no processo de tanto aí de ganhar o teu retorno, né, facilitar a vida da boleira. Será que não poderia já me liberar mais aí uns 10 acessos? Conversando com a minha equipe, conversando com o pessoal do aplicativo, eu consegui mais 10 acessos, ou seja, para as 10 pessoas que fechar até o encerramento do período das inscrições, mais 10 acessos do aplicativo da Mizzy. O que é isso? Gente, imagina, você está lá fazendo o seu bolo, mas você começa a precificar baseado na concorrência, multiplicando por 3, ou no achismo, ou acha que é só, como eu disse aqui no início, pega os ingredientes e multiplica lá e acha que o valor pode ser esse. Este aplicativo, ele vai te ajudar a fazer a precificação do seu bolo. Ou seja, você vai colocar lá a receita e ele no final vai falar, olha, fulana, você precisa vender o seu bolo a tanto para você ter um lucro no final do mês. Você vai lá no supermercado, em vez de você ficar pegando notinha, separando, chegando em casa, depois que você produziu, ter que lavar vasilha, ter que arrumar casa, cuidar da família, você tem que sentar para fazer conta de quanto que você está gastando de ingrediente, quanto que entrou, quanto que saiu. Esse aplicativo, ele vai te ajudar a otimizar o seu tempo. Por quê? Você vai chegar lá no supermercado, você vai comprar farinha, ovos, açúcar. Você vai pegar a notinha, vai bater uma foto ali daquela notinha e ela já vai mandar direto para o aplicativo. Ou seja, ela já vai fazer serviço para você. Então, quem entrar nessa turma, os 10 primeiros até o final das inscrições, já vai finalizar aqui nesse final de semana, já vou avisar para vocês que já vai finalizar, vai ganhar um acesso por 3 meses desse aplicativo. Ou seja, você tem 3 meses para fazer aí, colocar o preço certo do seu bolo, saber que você vai ganhar, ter segurança na hora de cobrar do seu cliente. Sem ficar aí perdendo não, né? Sem ficar aí perdendo tempo, que eu digo assim, né? Gastando tempo fazendo conta, batendo a cabeça e pensando, meu Deus, por quanto que eu vou vender esse bolo? Porque fazer o bolo é a parte mais gostosa da história, isso a gente já sabe, não é mesmo? Então, para você que quiser entrar nessa turma, terá esse bônus. E agora, um bônus exclusivo, que assim, isso também eu conversei aqui com a minha equipe, falei, poxa, assim, às vezes talvez um ano para a pessoa, né? Você tem acesso, quem adquire o Império dos Bolos tem acesso durante um ano. Mas talvez um ano, a vida da pessoa acontece tanta coisa. Vamos dar mais outra oportunidade aí para ela poder desenvolver nas vendas do bolo e do curso. Eu consegui aqui com a minha equipe, em vez de você ter acesso somente durante 12 meses, ou seja, durante um ano, ter acesso por 24 meses. Ou seja, durante 24 meses, nós dobramos o acesso do curso. Por 24 meses, você ter acesso a todo o conteúdo que está lá, desses 12 módulos que eu disse. Módulos que, além de receitas, tem a parte técnica, tem a parte de vendas, tem a parte de como você vai conseguir também cobrar, vender, tudo está dentro do curso. Você terá acesso durante 24 meses, ou seja, era só um ano até a turma passada. Nessa turma, eu conversei aqui com a equipe, está liberado, mas o dobro, agora 24 meses. Entende? Então, esses bônus, gente, sinceramente, não sei se vai ter na próxima turma, tá? Nós conseguimos aqui fechar para essa turma. Então, se você quer começar a empreender com bolo, se você tá com dúvida, viu? Tem medo, tá insegura, me chama aqui no direct, que a gente conversa com você e tira todas essas dúvidas e a minha equipe pode te ajudar, tá? E o melhor disso tudo, gente, olha, eu sei que você tá aí pensando, meu Deus, mas quanto que é isso tudo? Ó, nós estamos com um desconto, tá? Outra coisa também que eu pedi aqui, falei, olha, né, a situação não tá fácil para ninguém, a gente sabe disso, né? E aí eu consegui um desconto de 50%. Vai até que dia? Vai fechar que dia? Domingo? Gente, domingo encerra as inscrições. E aí acabou, tá? Infelizmente não vai ter mais. Até domingo, quem fechar com 50% de desconto de 997 vai pagar
12 parcelas de R$ 51,50. Tá certo? 12 parcelas de R$ 51,50. E você sabe o que é isso, R$ 51,50? Vou dar um exemplo. Se você vende aqui, ó, vou pegar aqui, ó, um bolo. Esse bolo aqui, ó. Você vende 3 bolos desse a R$ 20 no mês. Paga a parcela e ainda sobra. Você sabe o que é 3 bolos no mês? Você tem capacidade de vender muito mais. Você precisa de 3 pessoas comprando no mês. Ou vender 3 bolos no mês para pagar essa parcela. Ou seja, o próprio custo já se paga. Tá? 12 de R$ 51,50 ou R$ 498 à vista. Tá certo? Isso aqui é possível você... Jana, pelo amor de Deus, não. Olha, eu tô sem dinheiro, não tá fácil fazendo bolo. É aquilo que eu disse. Primeiro você faz. Então, o Império dos Bolos, o custo do Império dos Bolos já é o seu investimento para você acelerar o seu processo. Lembra que, além disso, você ainda terá a mentoria comigo. Tá certo? Se você tem alguma dúvida, se você quer conversar aqui com a minha equipe, tem alguma condição, pode chamar a gente aqui que nós estamos prontinhos para te atender. E amanhã eu espero você na nossa live amanhã às 10 horas, onde eu vou trazer mais informações de conteúdo de valor. Vamos trazer mais dicas também para o Dia das Mães, tá bom? Pode adicionar aí, coloca o lembrete. Amanhã às 10 horas estarei aqui trazendo mais inspirações para o Dia das Mães e colocando aqui, batendo um papo legal, te dando informações de conteúdo de valor para você que quer iniciar com bolos caseiros ou para você mesmo que já vende e ainda não tem o retorno suficiente que você deseja. Tá certo? Um beijo para você, fica com Deus, tudo de bom e uma boa sexta-feira, tá? Porque sextou, né, minha gente? Beijo, fica com Deus, até amanhã.